Você não tem ideia do que comer e precisa de um norte? Nesse vídeo eu vou te contar o racional de como e quando eu decido o que comer. Olá pessoas, eu sou a Manu e nesse canal você vai encontrar dicas práticas para melhorar a sua relação com a comida e com a sua saúde. Por mais que a alimentação mais adequada para você seja algo muito particular, o objetivo desse vídeo é abrir a sua cabeça sobre as possibilidades de como adaptar a sua alimentação de acordo com a sua rotina, as suas necessidades e seus objetivos. E com isso, você vai ter mais bagagem para tomar melhores decisões ou conversar com seu nutricionista para deixar seu plano alimentar maravilhoso. Dito isso, antes de te explicar o racional do que e quando eu como, considerando as minhas particularidades e os meus conhecimentos em nutrição, primeiro eu vou te dar uma visão geral de como é a minha rotina e de qual é o meu objetivo. Em condições normais de temperatura e pressão, eu acordo cedo para treinar, por volta de umas 6, 7 horas. Como algo leve, uns 30 minutos antes do treino e tomo meu café da manhã depois, por volta de umas 8, 9 horas da manhã. Depois me arrumo para ir para a faculdade ou trabalhar até o horário do almoço, por volta de meio-dia, 1 da tarde. Às vezes eu faço um lanche de manhã, se a fome estiver braba. À tarde eu faço uma pausa para um lanche, umas 3, 4 horas da tarde. Tento jantar cedo, por volta de 6, 7 horas, mas pode acontecer de ser mais tarde. Planejo ir dormir umas 10, 11 horas da noite, mas infelizmente acontece de eu ir dormir mais tarde do que eu gostaria. Resumindo, eu tenho um pré-treino, mais 4 refeições. Hoje eu quero emagrecer devagarzinho, sem perder massa muscular. Inclusive, eu prefiro manter a minha composição corporal do que sacrificar músculo para perder gordura mais rápido. Eu poderia emagrecer mais rápido com um déficit calórico maior. Porém, primeiro, eu não tô com pressa. Como eu gosto muito da minha rotina de treinos e de alimentação, se eu tiver que manter isso por um bom tempo, é suave. Segundo, ficar com fome atrapalha meus estudos e treinos. Como a prioridade deles é maior do que ficar com shape saradão, tem dias que eu prefiro abrir mão do déficit calórico. E terceiro, eu percebi que a minha imunidade cai quando eu faço déficit calóricos maiores, especialmente quando eu não estou cuidando tão bem do meu sono assim. É raro eu ficar doente, mas foi o que eu notei observando o meu corpo. Eu ainda não fui atrás para ver se isso tem algum embasamento científico. E tem um detalhe de que eu não estou com sobrepeso e que um percentual de gordura muito baixo pode prejudicar a sua saúde, além de ser mais difícil de sustentar sem ter que apelar para umas paradas aí. Eu também poderia considerar problemas de saúde para ajustar a minha alimentação, mas como eu não tenho mais, tem por que considerar. Eu prefiro fazer mais refeições e dividi-las em porções menores, porque eu não curto fazer longos períodos de jejum. Antes eu fazia 5 refeições sem considerar o meu pré-treino, mas realoquei para 4 porque a última refeição acabava sendo muito tarde e eu acho muito desconfortável dormir pouco tempo depois de comer. De forma geral, eu tenho uma meta diária do quanto comer dos macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, com base nas minhas necessidades e preferências. O grosso da minha alimentação vem dos carboidratos, depois proteínas e, por fim, das gorduras. Não sei se você sabe, mas um alimento pode ter mais de um dos macronutrientes e em proporções variadas. Ah, Manu, mas como que eu descubro isso? Pesquisa na internet. E se for um alimento industrializado, dê uma olhada na tabela nutricional dele. Também considere as fibras, que é um tipo de carboidrato que o seu corpo não usa como fonte de energia, mas são maravilhosas para ajudar o bom funcionamento do meu intestino, a ajudar com saciedade. Na verdade, os benefícios do consumo de fibras vão bem além disso. Mas para o vídeo não ficar longo, vou focar nesses dois aí. Teoricamente, eu precisaria de pelo menos uns 30, 35 gramas de fibras por dia. Mas como o grosso da minha alimentação vem de frutas, legumes e verduras, eu como pelo menos uns 40 gramas sem ter que me esforçar. Tem a parte dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Eles são extremamente necessários para que reações químicas importantes aconteçam no seu corpo. Uma alimentação saudável, variada, geralmente dá conta do recado. Mas dependendo do caso, pode ser que isso tenha que ser avaliado com mais carinho. Se você quiser um vídeo sobre isso, me conta nos comentários. Eu divido mais ou menos a mesma quantidade de proteína nas 4 refeições, para tentar
tentar minimizar a chance do meu corpo consumir o meu músculo para ele conseguir desenrolar o trabalho dele. Como eu faço treino de força pela manhã, eu concentro mais proteína no café da manhã e no almoço para facilitar o processo de construção de músculo. Mas que fique registrado que o processo de construir músculo é bem mais complexo do que simplesmente comer proteína. Eu também divido mais ou menos a mesma quantidade de carboidrato nas 4 refeições, mas a proporção no café da manhã e no almoço também é maior. Eu aloco um pouco de carboidrato no meu pré-treino e mais pra frente eu vou falar melhor sobre ele. E por que eu como mais carboidrato no café da manhã e no almoço? Durante o meu treino, eu esgoto o meu estoque de energia. Então, depois do treino, eu vou repor os meus estoques de energia para, primeiro, não ficar varada de fome ou dor de cabeça o dia inteiro. Segundo, ter gás para treinar no dia seguinte. E terceiro, dar condições para o meu corpo se recuperar e construir massa muscular. A forma como eu divido a gordura ao longo do dia é uma caixinha de surpresas. E vai muito do que eu tô com vontade de comer. Por gosto pessoal, eu decidi colocar uma quantidade mais alta de gordura na minha alimentação, mas ainda dentro das recomendações para pessoas saudáveis. Quanto à água, eu bebo uma média de 2,5 a 3 litros por dia, mas pode ser mais dependendo de como está a minha sede ou como foi a intensidade do meu treino. O nosso corpo precisa de água para tanta coisa que quando eu vejo uma galera dando umas desculpas esfarrapadas para não beber água, eu fico só imaginando que é questão de tempo até o corpo desse ser ter um burnout. Sem contar que eu duvido ela conseguir a proeza de conseguir evacuar se ela não come fibras, mas não bebe água o suficiente. No meu pré-treino, eu tomo um expresso ou um desses super cafés firulados. Tem um vídeo meu com o meu parecer sobre esses super cafés e eu vou deixar um card dele no final do vídeo. Gosto de combinar o café com um carboidrato de pouco volume e fácil de digestão, como uma tâmara jumbo ou uma batata doce cozida. Elas não causam um pico exagerado de açúcar no sangue e, na minha opinião, combinam divinamente bem com o café. Eu poderia treinar em jejum? Se eu comi bem no dia anterior e eu sei que o treino não vai ser longo, sim, eu poderia. Mas eu quero? Não. Como eu não gosto de acordar cedo para ir fazer musculação, o meu pré-treino me ajuda a vencer a preguiça porque eu simplesmente curto a hype de tomar o expresso com a tâmara. E detalhe, eu evito gorduras e proteínas no meu pré-treino porque elas deixam a digestão mais lenta e demoram mais para dar energia. Tem exceções para gordura? Tem, mas a regra geral é essa. Você já fez um treino mais puxado com aquela sensação de barriga cheia? É bem desconfortável. E fica ainda pior se você precisar beber água, e você vai precisar. Fora o pré-treino, as demais refeições são bem parecidas. Eu escolho uma boa fonte de proteína e de carboidrato para as quantidades que eu preciso. Eu uso esse mesmo racional tanto para refeições com frutas quanto para refeições com legumes e verduras. Mas se você quiser saber exatamente o que eu como, me acompanhe lá nos stories do meu perfil do Instagram, porque lá eu compartilho fotos de alguma das minhas refeições e coloco o link da receita, se eu já tiver postado, ou explico por alto como eu fiz. Eu tento comer frutas em 2 refeições e comer legumes e verduras nas outras 2. Sempre que possível, eu tento caprichar nas folhas, principalmente quando não sou eu que tenho que higienizar, mas eu tenho confiança de que lavaram direito, porque eu tenho preguiça de lavar. Quando eu como pouco carboidrato no café da manhã, geralmente eu não sustento esperar até o horário do almoço. Aí nesses casos eu faço um lanche pela manhã, que é geralmente uma fruta ou algum tubérculo cozido que eu guardei na geladeira. No jantar eu priorizo alimentos leves e de fácil digestão. Então eu evito comer, por exemplo, carnes vermelhas. O meu jantar normalmente tem cara de lanche, como smoothies ou mingau de frutas. Eu já postei algumas ideias de smoothies e mingau aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Às vezes acontece de eu comer mais do que eu tinha planejado e eu fico com 0 peso na consciência. Eu sei que é normal sentir uma fominha durante o processo de emagrecimento, mas tem dia que mesmo eu achando que comi bem, eu fico com uma fome absurda à noite. Nesse caso, eu como até eu sentir que eu fiquei saciada e volto a fazer as minhas paradas. Quando eu faço as minhas refeições em casa, eu geralmente peso a minha comida porque eu curto e acho prático. Você não precisa pesar a sua
comida para ser saudável. Se o seu corpo estiver funcionando bem e a sua saúde mental estiver em dia, o seu corpo te dá sinais de saciedade e fome. É só prestar atenção. Mas na correria do dia a dia, eu prefiro não ter que ficar prestando atenção nisso e eu acho mais fácil planejar a minha alimentação se eu já souber a quantidade que eu preciso. Para não deixar esse vídeo muito longo, dependendo da repercussão, eu faço outro explicando como eu decido o que comer quando não sou eu que preparo a minha comida. E se você ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários. Vou responder a sua dúvida ou quem sabe eu até faço um vídeo para falar melhor sobre o assunto. E se você quiser a minha ajuda para melhorar a sua relação com a comida e com a sua saúde, confere o material da minha mentoria que vai te ajudar com isso. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E te espero no próximo vídeo.